a luz irá brilhar de uma forma grande e escancarada. Eu vi, quando eu estava no monte orando, eu vi uma luz radiante de uma forma gigante, e essa luz vai vir agora. Não estou dizendo que é depois de amanhã, não, é agora. Eu parei porque tive visão, e eu não esperava ter essa visão. Irá surgir algo no decorrer de dias. Algumas coisas irão aparecer de forma gigante, de proporções gigantescas e destruidoras, e os papéis serão revestidos. Aquele que acusa será acusado. Irá haver divergência entre aqueles que acusavam. Em termos de sanções, isso é besteira. Vai haver coisa mais grave muito mais grave do que todos vocês pensam. Não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia. Te prepara, porque Deus desce com o martelo, viu o martelo batendo bem forte em território nacional brasileiro, e todo o impacto bem. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Tudo está dentro do controle da normalidade de Deus. Hoje eu passei o dia todo em oração no monte, entregando a nação brasileira na mão de Deus. Por quê? Da parte espiritual que cabe, conheço muito bem a parte final, o meio, começo, meio e fim. Às vezes, no decorrer do caminho, há muitos imprevistos. Muito imprevistos no decorrer do próprio caminho. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: existe luz, e a luz irá brilhar de uma forma constante e escancarada na vida dos homens e mulheres de bem, na vida do bem do território nacional brasileiro. Eu vou repetir mais 2 vezes. A luz irá brilhar de uma forma grande e escancarada na parte do bem no território nacional brasileiro. Mas as trevas irá encobrir, ou cobrir, como um rolo compressor, levando e destruindo tudo que tem pela frente, sobre a vida do mal no território nacional brasileiro. Bem, aqueles que sabem que são do bem, saberão e entenderão que a luz vai brilhar e vai resplandecer a luz. Aqueles que são do mal, saberão que as trevas irão partir para cima com tudo sobre aqueles que são das trevas. Isso não se volta atrás, não se volta atrás. Há uma coisa completamente nova, da qual, quando eu estava no monte, eu vi um clarão, uma visão muito grande, linda e extraordinária. E o Senhor disse assim: diga para a nação brasileira que o bem, a luz, ela vai brilhar de uma maneira que nunca brilhou no território nacional brasileiro para tudo aquilo que é de bem, homens e mulheres de bem. Mas as trevas irá cobrir de uma forma gigante, como o rolo compressor, a todas as pessoas que são do mal. Isso não fugirá nem o bem de ser impactado pela luz e nem o mal de ser tomado pelas trevas. Não há poder, nem na terra, no céu, no mar, nem nos infernos, que possa ir contra isso do que Deus diz. E toda a nação irá entender e ver o que isso vai acontecer. Quando se dizia 1 ano, 2 meses atrás que todas as coisas colaboravam e participavam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é porque todas as coisas são as coisas boas que aconteceram e as coisas também desagradáveis que aconteceram. Vamos em 2024, em novembro, dezembro de 2024, dizendo: com a medida que tu julgas, serem julgados, e com o mesmo critério que você há de medir alguém, irão medir você também. Então essa palavra está voltando pelo território nacional brasileiro, e o dia desse julgamento, com a medida que tu julgas, serem julgado, e com o critério que você há de medir alguém, também irão medir você, também está chegando no território nacional brasileiro.
Isso está correndo muito rápido, é um tempo muito rápido. É preciso ter mente, ter bem, uma CPU bem avançada espiritualmente, para poder entender e ver e compreender esses fatos. De fato, que a espiritualidade vencerá no território nacional brasileiro. Uma coisa que não muda é a espiritualidade. Vencerá no território nacional brasileiro a espiritualidade. Tudo está diante dos olhos do Senhor. O Senhor conhece até os fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça. E isso tudo está em território nacional e internacional, e tudo está conforme Deus quer. Deus não perdeu o comando ainda. Eu vou repetir quantas vezes for necessário, que eu vi, enquanto eu estava orando no monte, uma luz muito grande. E essa luz prevalecia na vida de todos os cidadãos, de homens e mulheres de bem do território nacional brasileiro. Uma treva também muito grande, mas uma treva que é difícil até olhar para aquele momento daquela treva, que vai sobre todos os homens e mulheres de mal do território nacional brasileiro. Então, quem é do bem vai ver a luz, quem é da treva vai ver a treva. Então vamos ver esse rolo compressor dessa luz magnífica que vem sobre todos os cidadãos e cidadãs de bem e o mal. Isso não tem nenhuma palavra que pode voltar atrás o que Deus já resolveu fazer e já decretou para ser feito. Isso, nem o mal vai conseguir fugir daquilo que plantou, e nem o bem também conseguirá fugir daquilo que se plantou. A responsabilidade, verdadeiramente, de quem tem responsabilidade, de quem cabe a responsabilidade, vai ser cobrado de aquele que deve. Aquele que não deve será liberto pelo poder espiritual. Eu vou dizer, aquele que deve será pegue, engolido pelo poder espiritual. E aquele que não deve será liberto pelo poder espiritual. O importante é que todos saibam que Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma batalha. E Deus não se deixa escarnecer. A horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Agora, em 2025, abriu-se um grande portal. Esse portal é um portal de misericórdia. É um portal de libertação. É um portal que o espiritual ele vai comandar do começo até o final. Se você chegar para alguém da qual Deus endureceu o coração e tentar convencer essa pessoa não vai ouvir. Deus permitiu que homens endurecessem os corações nesses mais de 2 anos. E homens não ouviram. Agora, o que Deus vai fazer? Os homens vão querer amolecer o coração, tendo divisões entre si. Aqueles que estavam com o coração adolecido há mais de 2 anos, vai começar a dividir entre si. Vai haver divergência entre eles, porque o rolo compressor vai ser tão forte, tão grande, totalmente destruidor. E eu conheço muito bem o reino espiritual. Agora, só que Deus endurecerá a partir de agora um coração de homens de bem para poder exercer a função de justiça, para que quando o Senhor virar o jogo, virar as estratégias, a pessoa não venha ter pena por pena própria, porque Deus é amor. Mas antes de ser amor, ele é justiça. E Deus ele não abre mão da justiça. Tudo que o ser humano planta, aquele colhe. Com a medida que tu julgas, será julgado. O mesmo critério que você usa para medir alguém, alguém vai usar os mesmos critérios para medir você. Então eu quero que ninguém se esqueça da luz que vai vir sobre, muito forte sobre todos os cidadãos e cidadãos de bem do território nacional brasileiro, prevalecendo a verdade e a justiça. E uma treva gigantesca que vai enlouquecer e vão começar a errar as palavras com brincadeira. As palavras fugirão do controle de sua língua e de sua boca e eles mesmos levantarão prova contra si mesmos. E vai haver uma divergência no meio deles que andavam com o coração endurecido, porque saberão que verdadeiramente o que está sendo plantado e feito vai vir com um rolo compressor na parte espiritual da treva e vai cobrar muito forte o que pelo espiritual foi resolvido e dito e assinado sobre todo o território nacional brasileiro. O espiritual prevalece completamente sobre o território nacional brasileiro. E agora eu me sinto feliz porque eu sei que o espiritual está prevalecendo por completo. Nós não podemos estar divididos. Nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Nós devemos esperar a hora certa que o espiritual vai fazer tudo o que é certo. Orando por todas as pessoas que já estão sendo julgadas no território nacional brasileiro, pelas pessoas que estão presas no 8 de janeiro, se não sabe a memória, orando pelas familiares de cada um, porque essa é a nossa obrigação. Orando por Jair Messias Bolsonaro, orando por Malcide, por Braga Neto, por Heleno, todo mundo, oração, sem criticar ninguém. Sem criticar Bolsonaro, sem criticar Malcide, sem criticar ninguém. Vamos orar por todo mundo de uma certa forma. Nós devemos orar porque a palavra de Deus nos garante, nos ensina a orar sem cessar. Eu parei porque tive visão. E eu não esperava ter essa visão. Tá? Eu não esperava ter essa visão. Eu consigo ver escritas. Vai haver uma mudança de papéis. Vai reverter uma situação. Irá surgir algo em decorrer de dias. Eu estou vendo aqui, tá? Eu estou vendo aqui, está escrito aqui na tela do computador, é espiritual. Eu estou parando porque eu estou lendo e relendo novamente para não falar nada aqui. Vai haver em decorrer de dias, no território nacional brasileiro, vai reverter alguns papéis. Algumas coisas irão aparecer de forma gigante, de proporções gigantescas e destruidoras, e os papéis serão revertidos. Irá haver divergência entre aqueles que acusavam. Alguns vão ter que mudar de imediatamente
as suas formas de pensar, de julgar e de suas opiniões. Alguns terão que mudar imediatamente as suas formas de julgar, de pensar e suas opiniões. Para que esse rolo compressor que vem das trevas, é uma escuridão que eu nunca vi igual, não atropele eles também, porque serão atropelados. Serão atropelados. De uma forma gigantesca, poderosa e sobrenatural. Mais uma vez eu vou de nome divergência entre os que acusam e ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. É engraçado que o que eu mais estou vendo aqui é divergência. Vai divergir, né? Eu concordo, não, eu não concordo. Mas não é contra as pessoas que estão sendo julgadas, é contra os que julgam. Os que julgam irão divergir. Eles dizem, não, aí vão dizer assim, o que está acontecendo? Vai ser muitas vezes, não é só uma não, hein? Vai ser muitas vezes, não é só uma. Olha que curioso, o Brasil está passando por uma das suas piores crises políticas. O preço dos alimentos, da gasolina, do custo de vida, do aluguel, tudo está explodindo. A criminalidade voltou a ser a principal preocupação da população brasileira, algo que no governo Bolsonaro ninguém lembrava, porque ela tinha caído vertiginosamente. O Brasil passou a ser uma vergonha internacional, gafes uma atrás da outra, Janja gastando milhões, a desaprovação do governo explodindo. E qual que é a pauta que o governo mais fala e que o STF mais fala? Anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro. Por que o governo, por que a esquerda, por que o STF está tão preocupado com a anistia de 200 e poucas pessoas que foram presas injustamente? Porque se eles forem derrotados neste campo de batalha, se abre uma brecha e começa-se uma reação em cadeia, um efeito dominó. Então por isso que eu falo que essa pauta é a nossa prioridade agora, para que as próximas possam ser vitoriosas. E quando chega um momento onde até a Globo admite que eles perderam, que o governo, o STF perdeu, que nós já temos a maioria dos votos, pode ter certeza que eles estão desesperados. Olha esse trecho aqui da Globo News. Tralha, eu vi hoje de lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo. Ou seja, partidos de esquerda estão admitindo a derrota, presta atenção. Se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então, começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante. Naquele domingo da manifestação, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também e uma boa parte do partido na Câmara estaria... E aí o Alexandre de Moraes vai e puxa o inquérito, uma investigação do Kassab, da Lava Jato para tentar controlar ele. Mas vamos lá. Também engajado e até mesmo um dos vice-líderes assinaria para apresentar isso ao presidente da Câmara. O Republicanos estava dizendo não sabemos se queremos mais. A grande liderança do Republicanos hoje, o governador de São Paulo, já falou que o partido vai apoiar, e sem falar em PP, enfim. Então, o que a situação governista está dizendo é que vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal se a Câmara votar esse projeto. Você está entendendo? Vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal. Aprovar um projeto por representantes eleitos numa democracia, hoje virou criar uma briga com a Suprema Corte. Tá errado isso. Vamos lá. Mas os governistas dizem que a Câmara aprovando seria muito difícil para Davi Alcolumbre segurar no Senado com o tamanho também da pressão desses partidos. É claro que o embate com o Supremo ficaria algo muito pessoal e a gente sabe como muitos políticos têm receio de que coisas a respeito deles, enfim, caminhem no próprio judiciário, nas cortes superiores. Ela admite nesse momento que o STF tenta controlar os representantes eleitos parlamentares usando inquéritos. Mas isso é normal no Brasil. Falar isso não é a primeira vez que a gente escuta, mas se tornou normal. Né? Os deputados, os senadores têm medo, né, do que o STF possa levar adiante inquéritos. Vocês estão entendendo? Inquéritos são abertos para controlar parlamentares. Um exemplo claro, o inquérito das fake news. Mas de qualquer maneira, Tralli, esse é um pêndulo das questões de Brasília que, dependendo dos acontecimentos, os projetos retornam à pauta com força. Aí vem um novo acontecimento, eles caem por terra. Mas neste momento, os próprios governistas dizem, se for a votação, aprova, e o trabalho hoje é para evitar que vá à votação. Semana que vem isso vai ser um tema muito quente na reunião de líderes da Câmara dos Deputados.
quando a Globo admite... Você viu que a Globo tá falando que os líderes de partidos do governo, de esquerda, né, estão admitindo que nós já temos votos o bastante. E esses votos o bastante, obviamente, grande parte, é por causa da articulação que aconteceu, Sóstenes, Bolsonaro falando com o Kassab, mas também não podemos tirar desta equação o fato de que o centro percebeu já que a injustiça, a gritante injustiça que está sendo cometida com essas pessoas, com esses prisioneiros políticos, a forma absurda como todo o processo de investigação, todo o processo de julgamento foi atropelado, como os advogados foram humilhados, condenações absurdas. O centro percebeu, querendo ou não, o centro é sensato e percebeu, isso é um absurdo. Então a maioria dos votos vem pelo Bolsonaro, pelo Sócrates, pela articulação da oposição, mas porque é uma aberração jurídica que não pode manchar a história do nosso país. Então assim, agora é pautar. E o STF vai fazer de tudo, gente. Ele vai ameaçar, o Moraes vai ligar, o Barroso vai ser aquela loucura, mas se eles forem derrotados nesta votação, é um efeito dominó. É a primeira vitória que a gente precisa para conquistar as próximas. Por isso que a gente tem que, Paulista, 6 de abril, às 14 horas, mostrar que o Brasil inteiro, em peso, tá pedindo por isso. E antes de você ir pro próximo vídeo, aqui na descrição tem um link, clica no link que você vai entrar num site onde vai ter um guia para te passar tudo que você precisa, passo a passo, para turbinar o seu Instagram, para você ter uma renda extra, para virar uma autoridade, alcançar mais visualizações. Todas as dicas que eu usei ao longo da minha vida, que me trouxeram onde eu tô, que me ajudaram a chegar onde eu tô passando para vocês agora num guia. Basta clicar no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um abraço. Meu Deus do céu, o que a Rede Globo está fazendo para impedir a anistia é algo inusitado. Nós sabemos que a Rede Globo é extremamente militante, em certos momentos eles apoiam projetos de lei, em outros momentos eles são contra, mas eu nunca vi tamanha militância de forma tão escancarada, com argumentos tão absurdos e cruéis quanto essa campanha que eles estão fazendo contra a anistia. Só para você ver, para você entender o que eu tô falando, vamos assistir esse trecho aqui, ó, de 3 minutos da Natuza Neri, onde basicamente ela usa a plataforma da Rede Globo para ameaçar o Hugo Mota, mandando uma mensagem subliminar de que se o Hugo Mota pautar a anistia, acabou o mandato dele. Não, e tem mais absurdos aqui, vamos ouvir, eu vou comentando. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses problemas. Vamos lá. O debate da anistia tem sido o debate mais fervoroso, que mais acontece agora nas redes sociais e nas ruas também. É o principal debate hoje em dia, inclusive a própria imprensa só fala da Débora e da anistia. Então mostra que é sim um debate de grande clamor popular. Segundo, se a gente votasse apenas o que era realmente de clamor popular, há 2 semanas atrás passamos horas para deliberar e votar o dia do axé. Isso mesmo, Natuza Neri. Nós votamos há 2 semanas atrás o dia do axé. Qual a importância para o povo brasileiro votar o dia do axé? Na anistia, tem pelo menos mais de 200 pessoas que podem ter suas vidas devolvidas, né, e ter desfeito essa injustiça. E onde já se viu falar em anistia antes sequer de condenação. Tudo bem, no caso dos... Nunca, a não ser nesse caso agora, quando a injustiça é tão grande que antes mesmo da condenação, todo mundo já sabe que é uma perseguição política. Condenados que já foram e que já estão cumprindo as suas penas ou que já fizeram um acordo com a justiça, eles seriam contemplados. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Fake news. A anistia não contempla Bolsonaro. Bolsonaro continua sendo julgado, continua sendo réu. Ele mesmo pediu para que o nome dele não fosse incluído na anistia. Então isso é uma fake news tremenda. Então, essa história não tem como avançar, porque se Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele. Olha o que ela fala. Se Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pauta um projeto de lei que tenha maioria ampla de votos da Câmara dos Deputados, ele acaba com o mandato dele. Se Hugo Mota seguir a vontade da maioria dos deputados da casa do qual ele é o presidente, ele acaba com o mandato dele. Então, para ele manter o mandato dele, ele tem que fazer o que o STF manda, é isso? Porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional. Aqui, ela está se referindo ao STF. Olha o que ela está falando. Ela está falando que se a Câmara dos Representantes eleitos, deputados federais, pautarem um projeto que nós deliberarmos, que nós decidimos, o STF vai travar tudo, é isso? Na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo, não importa. Agora imagina, se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Mota fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita. Mas peraí, se a maioria aprova, vamos entender, se é pautado, vota-se e a maioria aprova, então o Hugo Mota não fez nada, ele só ouviu a maioria da Câmara dos Deputados. Um projeto foi aprovado pela maioria dos deputados. Como assim?
Não faz o menor sentido. O que você está falando? E ajudar para que a justiça não seja feita. É a maioria dos representantes. Você não gosta, então, que o projeto de lei seja votado pela maioria? Para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro, em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes. Olha que mentira, de novo, o Bolsonaro não faz parte do projeto de lei, ele não faz parte dessa anistia, não tô acreditando que você tá falando isso. Mesmo de ser punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. Preste atenção, se o presidente da casa pautar um projeto que a maioria dos deputados querem votar e querem aprovar, ele tá comprando uma briga com a democracia brasileira. Olha o nível que a gente chegou. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Mota uma marca na sua gestão. Ele será engolido pelo projeto da anistia. A marca dele vai para as cucuias. Ele vai ser lembrado pela história como uma pessoa que desfez a maior injustiça já cometida no Brasil. E aí chega no Senado Federal, Davi Alcolumbre, que já disse e repetiu que não pautará, Hugo Mota vai ter sofrido desgaste sozinho. Então qual que é o problema de aprovar na Câmara dos Deputados se você mesmo está falando que o Alcolumbre não vai pautar? Faz diferença nenhuma, não é não? Tem gente da oposição que faz o seguinte cálculo. Se passa na Câmara, Davi Alcolumbre não vai ter como segurar, porque vai ser uma pressão muito grande. Quem disse? Mas Davi Alcolumbre aguenta a pressão. E ele já disse para o Supremo, já disse em entrevista, já disse para jornalistas que não pautará. Então tá resolvido. Se o Hugo Mota não vai pautar, então deixa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Para que essa campanha para impedir que seja aprovado? Sinceramente, gente, você não odeia a Globo o bastante. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.